Olá, bom dia. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu abro essa edição com o balanço do coronavírus aqui no Brasil, que registrou média móvel de mortes de 1.218 vítimas por dia. Foram confirmados mais de 15 mil casos. Em 24 horas, o Brasil confirmou mais 542 mortes pela Covid-19. O total foi a 542.756 vítimas desde o início da pandemia. De um dia para o outro, foram mais 15.271 casos confirmados de infecção pelo coronavírus. Desde o início da crise sanitária, já são mais de 19.391.000 diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 nos últimos 7 dias foi de 1.218 vítimas por dia. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de 21% para baixo e aponta tendência de queda. Esse é o 23º dia seguido de queda nesse comparativo. De acordo com os números oficiais, a média diária de novos casos está em 40.696 infectados. Em relação a 2 semanas atrás, diminuiu 17% e apresenta queda há 20 dias. No mapa por regiões, podemos analisar a alta nas mortes apenas no estado de Roraima e no estado de Tocantins. Em estabilidade estão 7 unidades da federação: Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Em queda estão 18 estados: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. O estado de São Paulo é o primeiro a ter 50% da população vacinada contra a Covid-19, com pelo menos uma dose. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, já passou de 90 milhões de brasileiros que tomaram a primeira dose, enquanto mais de 34.383.000 pessoas já estão totalmente imunizadas. Os estados que mais vacinaram a população continuam sendo, além de São Paulo, o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul. No Japão, as autoridades anunciaram que pelo menos 8 funcionários de um hotel do país, onde está hospedada a equipe brasileira de judô, testaram positivo para a Covid-19. Funcionários sanitários e de esportes de Hamamatsu confirmaram 8 casos de coronavírus em um hotel da cidade. O local abriga a equipe brasileira de judô. As infecções foram detectadas antes da chegada da delegação do Brasil de 30 pessoas no sábado. Autoridades garantiram que nenhum dos infectados esteve em contato com os atletas. Especialistas ligados ao COI disseram que os casos positivos que vêm sendo encontrados mostram que o sistema de detecção da doença está funcionando. O que estamos vendo é o que esperávamos. Se eu pensasse que todos os testes que fizemos seriam negativos, eu não faria os testes. Fazemos os testes porque são a forma de filtrar pessoas que podem estar desenvolvendo uma infecção, que podem se tornar um risco. Identificamos esses casos e separamos os contaminados. Gerenciamos e cuidamos dos doentes e de seus contatos. Já esperamos que, à medida que passamos pelas diferentes camadas de filtragem, novos casos surjam. O Japão adotou várias medidas restritivas, principalmente em Tóquio, para conter a Covid-19. A Vila Olímpica vai abrigar 6.700 atletas e membros de delegação ao longo dos Jogos. As competições serão realizadas a portas fechadas para prevenir infecções. A capital japonesa permanece em estado de emergência contra o coronavírus e luta para conter um aumento acentuado de casos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou a China de proteger autores de ataques cibernéticos. A acusação foi feita depois de uma denúncia condenando as atividades maliciosas de Pequim. A declaração foi feita nesta segunda-feira durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. O governo chinês, não diferente do russo, não está fazendo isso sozinho, mas está protegendo os que fazem e talvez até mesmo acomodando para terem condições. Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido culparam a China em declarações simultâneas nesta segunda-feira por um hack massivo realizado em março contra os serviços de mensagem Exchange do grupo Microsoft.
Ao falar sobre o momento econômico do país, Biden destacou a criação de mais de 3 milhões de novos empregos durante os primeiros 6 meses de mandato. O democrata chamou de previsíveis e temporários os aumentos de preços no país. Também sabemos que à medida que a nossa economia voltou a subir, vimos alguns aumentos de preços. Algumas pessoas se preocupam de que isso poderia ser um sinal de inflação persistente, mas essa não é a nossa opinião. Especialistas acreditam e os dados mostram que a maioria dos aumentos de preços que vimos são esperados e espera-se que temporários. A realidade é que não se pode trazer a economia global de volta e não esperar que isso aconteça. As declarações respaldam as da secretária do Tesouro, Janet Yellen, e as do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que reconheceu que a magnitude do aumento de preços surpreendeu, mas que deve começar a ceder em alguns meses. Biden voltou a defender seu gigantesco plano de gastos sociais e infraestrutura, que vai ser submetido a uma primeira votação no Senado na quarta-feira. Para encerrar essa edição, o Dia dos Pais está chegando e a maioria deve ganhar presente este ano. Olha que notícia boa! Uma pesquisa da FEComércio revelou que mais de 50% dos entrevistados pretende comprar uma lembrancinha para a data não passar em branco. Vamos conferir na reportagem. Esta loja do centro da capital acaba de receber a primeira remessa de roupas masculinas que vai reforçar o estoque para o Dia dos Pais. Nós temos com a promoção agora que chegou as camisetas a partir de R$ 39,99. São camisetas muito boas, que antes eram outros preços, agora a gente conseguiu comprar uma margem mais baixa. De acordo com a pesquisa de intenção de compras da FEComércio, este ano 56% da população disseram que pretendem presentear os pais. O ano passado, apenas 46% dos entrevistados disseram que comprariam algo na data. O valor do presente também deve ser 26% maior que em 2020, em média R$ 157. E com as comemorações, os filhos devem desembolsar cerca de R$ 146, totalizando pouco mais de R$ 300 de gastos. No ano passado, nós vivíamos um momento mais crítico da pandemia. Hoje, já com boa parte da população vacinada, as pessoas pretendem presentear e a opção do consumidor, o maior percentual é de compra presencial. Se esta intenção de compra se confirmar, o comércio no estado deve receber um aporte de mais de R$ 200 milhões com o Dia dos Pais. Este valor é 54% maior que o movimento no ano passado. É o momento dos lojistas aproveitarem a compra à vista, garantirem capital de giro, fidelizarem clientes, ganharem novos clientes e se comunicarem muito antes dessa data, sempre pensando em redes sociais, pensando em comunicar o que a loja, o estabelecimento está fazendo para questões de biossegurança, para que esse consumidor se sinta seguro ao fazer essa compra. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.